casa do correio, falando que eu estou com uma encomenda lá, encontra-se no Centro de Tratamento Internacional dos Correios, sujeita à fiscalização da Receita Federal. Né? Como se eu estivesse importando uma arma, um produto químico, né, que fosse matar milhões de pessoas. Mas tudo bem. Demais órgãos, para que seja possível a entrega, a favor acessar o ambiente autenticado, minhas importações, no site dos Correios, onde será possível obter informações detalhadas sobre encomendas internacionais. E fazer o seguinte: efetuar o pagamento dos tributos e serviços portais por meio de boleto bancário ou cartão de crédito, enviar documentos de forma segura para a Receita Federal e demais órgãos anuentes, solicitar à Receita Federal a revisão dos valores do imposto de importação, mediante apresentação de documentação comprobatória, e recusar o recebimento da encomenda. Bem, esses 4 livros me custaram R$ 450. Mais os preços do correio, o valor foi para 720. E agora eles querem 60% de imposto de importação, um imposto indevido, né, que seria mais ou menos R$ 270, para me liberar os livros. Ou seja, eu trouxe os livros para o Brasil, o governo brasileiro, a Receita Federal, sequestrou os livros e está dizendo, ó, os seus livros eu te dou quando você me pagar esse imposto indevido, tá bom? Essa é a minha situação. Objeto postado na Noruega, 4 de abril. Unidade de Tratamento Internacional, 11 de abril. Recebimento nos Correios, 14 de abril. Fiscalização aduaneira, 18 de abril. Aguardando pagamento, 18 de abril. Recurso, fui saber que chegou, né? Dia 22. Dia 22 eu fiz o recurso. A livraria não me informava que tinha enviado os livros, tiveram algum problema pessoal lá na livraria e acabaram me informando. Falaram, não, o livro foi enviado, o número é esse. Aí eu peguei o número do código, entrei no site dos Correios e me deparo com essa maravilha que foi aguardando o pagamento. Falei, poxa, pagamento deve ser a taxa postal, que às vezes eles cobram R$ 15 para, nem sei com que justificativa, né? Mas para dizer que deu um trato lá no material, né? Tudo bem, a gente paga. Quando eu fui fazer o cálculo, né, colocar lá para sair o cálculo, saiu o imposto de importação. 60% imposto de importação, R$ 270 sobre um produto que goza de imunidade tributária. Imunidade tributária não é isenção tributária. A isenção tributária ocorre a incidência do imposto e o imposto, o ente arrecadante, ele dispensa essa incidência, mas ocorre a incidência. O ente tributante, ele isenta. Agora, a imunidade não é nem hipótese de incidir o tributo. O que estão fazendo comigo é uma baita de uma sacanagem, é um baita de um absurdo. E ainda alegar desconhecimento de lei. Um fiscal da Receita Federal vai alegar o quê? Que desconhece a lei? Que desconhece a Constituição Federal? Eu acho que não. Não sei se há uma orientação de que tudo que chegar tributa, mesmo que seja ilegal. Quem quiser recorrer, recorra. Quem pagar e não recorrer, a gente arrecada mais e acabou, né? Então, a situação é essa. E com isso, né, a gente vai ficando mais desestimulado. Eu já tive um desestímulo grande e agora estou tendo outro desestímulo para fazer as minhas importações e continuar o meu projeto, né? É um projeto bonito. Eu tenho mais livros. Um dia eu fui fazer uma pesquisa dos jogos que eu estava aqui no meu canal do YouTube. Eu pego os livros, né, e minha comunidade lá no Facebook. Eu apresento os livros, tiro algumas fotos e mostro como que é o livro, como que foi a abordagem que aquele país fez daqueles Jogos Olímpicos. E os Jogos de 1964, eu fui fazer uma pesquisa na internet, lá no site do Comitê Olímpico Internacional, e eu vi que eu tinha mais livros específicos dos Jogos, não documento oficial, mas específico dos Jogos, do que o próprio Comitê Olímpico Internacional. E em relação ao Comitê Olímpico Brasileiro, então, é de chorar.
né? Então eu tenho mais, dispondo de um recurso infinitamente menor do que o COB e do que o COI, eu tenho mais livros, né, de determinado assunto do que eles. E eu quero tocar esse projeto, quero formar essa grande biblioteca. Eu tenho uma sede, uma vontade de conhecer, de pesquisar, que acaba sendo algo até compulsivo. Ano passado foram 300 livros, eu comprei 300 livros. Poderia ter comprado muito mais se aqui no Brasil não tivessem me podado, me atrapalhado, oferecido problemas para algo que é legal, que é a importação dos livros, que não há nem incidência de tributo, né? Então eu fiquei desestimulado. Depois que eu peguei esses 300 livros, depois disso eu só comprei mais 6, né? Em 4 meses eu comprei 300 livros. E desde então, agora depois de 9 meses, eu comprei 6 livros. E mais esses livros da Noruega. Já encomendei também livros com 2 vendedores da Ucrânia. Fiz já o pagamento, foi um processo difícil, né? Porque as opções de pagamento eram poucas, mas estou com receio de mandar, né, eles enviarem os livros, porque os obstáculos que estão criando aqui no Brasil é algo absurdo. Então, eu cometi o grande crime no Brasil de querer montar, de querer estruturar uma biblioteca olímpica. Né? Esse meu projeto da Biblioteca Esportiva Mundial, né, sendo usurpado, sendo agredido, violentado por essas decisões do poder público. É lamentável, é triste você receber uma cobrança do imposto de fiscal da Receita Federal que desconhece a Constituição Federal. Na verdade, não é que desconhece. Na verdade, há muita má fé nisso tudo. Então, dos livros japoneses eu já achei esquisito, porque estão aqui os 40 livros, revistas japoneses, né? Tudo para pesquisa, tudo para documentação dos jogos, tudo para ver qual é o enfoque japonês. Ah, mas é livro japonês, você consegue ler? Primeiro, eu peço pelas fotos, a documentação fotográfica dos Jogos Olímpicos. E depois, estatísticas. Mas hoje nós temos recursos da internet, do celular, que você consegue traduzir em qualquer idioma. Então, já não é mais um obstáculo o livro estar em russo, japonês, chinês, coreano, né? Então, aqui fica a minha indignação, o meu protesto, né? Gostaria muito de ter alguém que me desse esse suporte técnico nessas questões de importar, eu não queria ter mais dor de cabeça com isso, porque é um desgaste muito grande e acaba me desestimulando, acaba travando toda a minha pesquisa. Eu acho interessante porque eu tenho contato, né, com pesquisadores internacionais, tenho contato com colecionadores de livros, e eles dizem que nos países deles não há essa cobrança, não há exigência de tributo em relação a livro. Às vezes lá nos Estados Unidos, entre estados, há alguma coisa, né? E infelizmente aqui no Brasil estão começando com essa política. Eu acho curioso também que esta era para ser a república dos livros e não das armas, né, do atual governo, e a primeira compra que eu faço já querendo, né, incidir esse imposto de importação, né, totalmente inconstitucional, totalmente ilegal. Sobre mim, o que eu tenho para dizer, né, dessas pesquisas que eu iniciei com 13 anos de idade, comecei pesquisando o futebol, né, fazia as escalações com 9 anos de idade, eu comecei a gostar do futebol, e depois, em 1987, com 13 anos de idade, eu comecei a gostar de outros, antes até em 1986, mas de uma forma mais profunda,
comecei a gostar dos esportes em 1987. Daí comecei a fazer várias pesquisas. E meu material de pesquisa naquela época era a Enciclopédia Mirador, que tem a parte dos Jogos Olímpicos nela. Deixa eu ver aqui. Tem a parte dos Jogos Olímpicos, que tem os resultados. Aí eu fazia aqui, ó, os Jogos de Inverno, né? Então, eu fazia as anotações, pegava todos esses resultados, separava por país, separava por ano, né? Porque aqui está dividido por prova. Aí eu separava por ano, fazia toda a análise disso, estudava os países, depois fazia a relação entre os resultados, como se fosse uma Olimpíada, entre os anos, né? Os atletas de 1950 competindo com os de 1980, de 1972, né? Aquela coisa toda. Os jogos de 72 eu tenho aqui, ó, nessa enciclopédia, na Enciclopédia Barça, né? Memorizei todos esses campeões de cor dos jogos de 1972. Dos jogos de 1976 eu fui ter acesso quando um colega me emprestou a Delta Larousse, e assim eu fui formando, né, o meu conhecimento. Só que era muito limitado, a literatura brasileira é escassa, temos poucos trabalhos olímpicos. Ultimamente, a partir de 1996, o Comitê Olímpico Brasileiro vem publicando livros, mas ficam restritos ao Rio de Janeiro. Difícil se encontrar aqui em São Paulo, consegue encontrar em algum sebo. E é um processo. Eu digo que, em termos de Jogos Olímpicos, o Brasil, literatura olímpica, é um país analfabeto. É um país analfabeto, você não tem grandes trabalhos. O Silvio Lancelotti fez um excelente trabalho do centenário dos Jogos Olímpicos e acabou, né, um ou outro também fizeram alguns trabalhos, mas realmente o Brasil carece, né, de bons estudos olímpicos, bons estudos de época, bons registros olímpicos, né? Infelizmente, é o que ocorre. Esse daqui foi quando eu tinha 14, 15 anos, que eu separei todos os campeões olímpicos, né, de cada Olimpíada, datilografando ali na máquina de escrever. E esse aqui, que é o meu xodó, né, foi uma previsão que eu fiz da Olimpíada de 1988, antes dos Jogos de 88, falando aqui dos Estados Unidos, ó, até caiu a folha, falando dos Estados Unidos e também da Alemanha Oriental e da União Soviética, né, os favoritos, aquela coisa toda. Eu tinha 13 para 14 anos nessa época, quando eu fiz essas previsões, 1987. Depois de toda essa situação de não ter recursos, de ter pouca literatura para pesquisar, eu comecei a procurar livros em sebos. Eu ia com a minha avó me ajudou muito nesse processo, ela é falecida em 2011, faleceu em 2011, eu ia com a minha avó nos sebos de São Paulo, conseguia livros, ia nas importadoras, né, a Revisal, que era uma importadora de livro alemão lá no centro de São Paulo, fui na livraria francesa e também na livraria italiana. Aí encomendei livros dos Jogos de 1996, eram caríssimos, né, aquela coisa toda, e fui construindo, né, minha biblioteca. No início era uma prateleira, no início mesmo eram as revistas Placar. Depois virou uma prateleira, né, virou uma estante, e agora são várias estantes, são quase 2.000 livros e revistas sobre os Jogos Olímpicos. E eu queria continuar esse projeto, já encontrei livros holandeses que eu estava interessado, livros italianos também para importação, mas realmente estou reticente com isso, estou muito decepcionado, né? A vida da gente vai tomando caminhos também em outras áreas, os pais vão ficando mais velhos, vão ficando até doentes. Eu até pensei em dar um caráter social para o meu canal no YouTube, né? Um incentivo aí ao combate, né? ao tratamento do Alzheimer, porque minha mãe
está iniciando, né? Está com essa questão do Alzheimer. Meu pai já tem 81 anos, anda meio aí debilitado. Então, realmente, minha vida assim está um pouco, vamos dizer assim, com, né, com alguns probleminhas. E os livros, né, que eram uma forma de eu sair do mundo, uma forma de viajar no tempo, né? Ó, quando pega uma revista japonesa dessa aqui, dos Jogos de 72, olha que maravilha, né? Eu vou viajando quando eu vou olhando esses atletas, esses resultados, vou vendo como que é a abordagem que o país faz daquela edição olímpica. Então é um trabalho muito bonito, né, que eu procuro desenvolver. É um trabalho solo, não tenho apoio de ninguém, não tenho nenhum incentivo, nada, né? Tenho só problema, tenho só gasto e problema, né? O gasto eu vou levando. Agora os problemas, né? Aí fica difícil. Quando você está sendo vítima de uma estrutura, de um sistema, né? Fica complicado. Não estou fazendo nada ilegal, não estou fazendo nada fora da lei. Estou trazendo cultura, estou trazendo conhecimento para esse país. Aqui tem livros de vários países, os Jogos Olímpicos sobre vários abordagem de vários países, Suécia, Finlândia, Alemanha, antiga Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Bulgária, antiga União Soviética, dentro da própria antiga União Soviética, Estônia, Lituânia, agora estou tentando dar livros da Letônia. Então, Itália, desenvolvo um trabalho legal, interessante, tem uma enciclopédia fantástica, não uma enciclopédia, tem uma biblioteca fantástica, e no entanto, né, estou sendo podado pelo sistema brasileiro. Realmente é muito triste, não tenho nenhum, por estar no Brasil, por ser brasileiro, não tenho nenhuma vantagem nessa pesquisa que eu desenvolvo, na verdade eu só tenho ônus, pouca informação, né? Hoje não, mas desde o meu começo, pouca informação e todo o material do qual eu necessito e quero aprender mais, eu preciso importar, pagar um valor altíssimo, caríssimo de correio e ainda assim o poder público querendo me trazer mais problema com um negócio, com um produto que possui imunidade tributária. Realmente é desanimador. Também, né, tem esse registro de terem sumido com 35 livros que eu encomendei. Fui vítima de furto, para mim isso é furto. Sumiram com meus livros, não encontro. Independentemente da forma de correio que enviaram, que eu não sou obrigado a conhecer os sistemas de correio. Se eu estou comprando um livro de uma livraria, a livraria está oferecendo, olha, o correio temos esse e temos esse. Eu falei, não, vai nesse barato que eu não tenho pressa de receber o livro. Pensei, um correio marítimo vai demorar mais, tudo bem. Porque uma vez eu encomendei para o livro chegar logo, ficou preso na Receita Federal, sei lá onde, no correio, e demoraram o mesmo tempo que demoraria se fosse um prazo mais longo. Então eu falei, bobagem, pedir correio prioritário, né? E com isso, né, vou sendo vítima dessa violência. Agora, 4 livros noruegueses. Pensei que não ia ter problema, um pacotinho pequeno, não tem nem 4 quilos. Não tem nem 4 quilos. E a Receita Federal está conseguindo me criar problema em relação a isso. Dos livros que vieram de avião, né, cabe registrar isso, eles passam pelo Rio de Janeiro. E eu não tive problema. Eles olham lá, rasgam a caixa, fazem a fiscalização do conteúdo. Muitas vezes a caixa vem rasgada, né? Vem rasgada. Conferem lá se tem alguma coisa errada dentro e mandam. Mas aqui em São Paulo, que são os pacotes menores, e também tudo que vem por navio, eles causam problema. Então fica aqui o meu manifesto, fica aqui a minha indignação. Procuro desenvolver um trabalho legal, um trabalho de conhecimento, de divulgação da memória olímpica, dos Jogos Olímpicos, né? Inclusive na questão da minha mãe
tá perdendo memória. Eu queria até dar uma destinação para o meu canal no YouTube, para combate do Alzheimer, quem puder doar para instituições que lidam com Alzheimer, não é nem para mim, mas para as instituições de Alzheimer, aí depois eu pesquiso, fazer doação, ou procurar estudar, ou procurar dar um apoio, doação por algum, né? Aí vai de cada um, né? Para dar esse destino social pro meu canal e para minha importação de livros, porque eu mexo com memória, né? Então eu gosto de memorizar, quais os campeões do atletismo na Olimpíada de 72. Aí eu tento puxar lá na memória, 100 metros, Valery Borzov da União Soviética, 200 Valery Borzov da União Soviética, 400 Vincent Matthews dos Estados Unidos, David Wattle, Estados Unidos, 800 metros, Pekka Vassala, Finlândia, 1500, 5.000, 10.000, Lasse Viren da Finlândia, maratona, Frank Shorter, Estados Unidos, 110 metros com barreira, Rodney Milburn, Estados Unidos, 400 com barreira, Johnny Akibua, de Uganda, 3.000 metros com obstáculos, o Kipchoge Keino, do Quênia, revezamento 4x100, Estados Unidos, 4x400, Quênia, o que mais? Marcha de 20 km, Peter Frankel, da Alemanha Oriental, marcha de 50 km, Bernhard Kahneberg, da Alemanha Ocidental, salto em distância foi o Arne Robinson, Randy Williams, dos Estados Unidos. Arne Robinson foi em 76, o Randy Williams ganhou em 72, salto triplo Viktor Saneyev, da União Soviética, salto em altura Yuri Tarmak, União Soviética, salto com vara Wolfgang Nordwig, da Alemanha Oriental, que foi a primeira derrota dos Estados Unidos no salto com vara, arremesso de peso Władysław Komar, da Polônia, lançamento de disco Ludwig Danek, da Tchecoslováquia, lançamento de dardo Klaus Wolfermann, da Alemanha, que derrotou o Yanis Lucis, da União Soviética, por 2 centímetros, no martelo Anatoly Bondarchuk, da União Soviética, e no decathlon Nikolai Vilov, da União Soviética. Agora, para não dizer que falou só dos homens, vou falar das mulheres. Campeã dos 100 metros e 200 metros, Renate Stecher, Alemanha Oriental, 400 metros, Mônica Tsert, Alemanha Oriental, 800 metros, Hildegard Falk, da Alemanha Ocidental, 1.500 metros, Ludmila Bragina, da União Soviética, 100 metros com barreira, Anélia Hardit, da Alemanha Oriental, revezamento 4 por 100 metros, a vitória foi da Alemanha Ocidental, e no 4x400, vitória da Alemanha Oriental. No salto em altura, a vitória de Ulrike Meifert, da Alemanha Ocidental. Salto em distância, vitória de Heidemarie Rosendahl, da Alemanha Ocidental. Ulrike Meifert e Heidi Rosendahl venceram pela Alemanha Ocidental. Foram as duas únicas provas de salto das mulheres. E nos arremessos e lançamentos, no peso, Nadezhda Chijova, da União Soviética, no disco Faina Melnik, da União Soviética, e no dardo Ruth Fuchs, da Alemanha Oriental. E Mary Peters, do Reino Unido, acabou sendo a campeã do pentatlo. Então é por aí que eu vou desenvolvendo a minha pesquisa, guardando o nome dos campeões, isso, né? Lógico que hoje eu já não consigo mais fazer o trabalho que eu fazia quando eu era adolescente, né? Tenho menos tempo, tal, muito problema, né, acontecendo, então é difícil você poder sentar e estudar algo e fazer, né, continuar nesse ritmo, né? Então, os Jogos Olímpicos de 72 até 88 eu sei bastante, conheço bastante, 92 também, aí nos outros anos um pouco menos, e assim eu procuro desenvolver minha pesquisa e tal, sou bem interessado nessa parte, nesses anos aí de 1900 no período soviético. Também gosto do período antes da União Soviética, é um período interessantíssimo, uma história interessante. E agora esse período agora é o que eu menos me empolga, a partir de 2004 até agora é o que menos me empolga. E inclusive, em termos de material olímpico, é o período assim, que tem menos livros publicados. Então é mais, não me desperta tanto interesse como eu tenho nas edições mais antigas dos Jogos Olímpicos. Mas lógico, estudo, pesquiso, bastam vocês olharem aí no meu canal do YouTube e vocês vão poder ver, né, o grande trabalho que eu fiz para os favoritos, né, para esses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, né? Foram 339 vídeos, né, para os favoritos e deu, nossa, nem sei quanto que deu de filmagem. Só de páginas dos arquivos
deu cerca de 3.000 páginas, né, de documentação, de resultados e análises. Bem, vou ficando por aqui, né? Fica o meu protesto, fica a minha indignação. Não sei. Lembrar mais um evento. No meu canal, na minha comunidade, Olympic Books, Livros Olímpicos, lá do Facebook, entrou o Gennady Maritchev, que é um pesquisador dos Jogos Olímpicos, pesquisa desde os anos 1960, e ele gostou, né, do meu trabalho. Inclusive ele publica uma revista semestral sobre os Jogos Olímpicos. Ele quis fazer uma reportagem comigo, né, sobre o meu colecionismo, minhas pesquisas e toda essa dinâmica minha em buscar, né, material olímpico. Inclusive ele escreveu a Enciclopédia Olímpica, está pronta a Enciclopédia Olímpica eu acho que pelo Comitê Olímpico Internacional, e para mim é uma grande honra, né, ter esse reconhecimento desse grande pesquisador que fez essa Enciclopédia Olímpica, que está sendo publicada pelo Comitê Olímpico Internacional. Bem, vou ficando por aqui, o vídeo ficou longo, realmente eu me alongo, serve como um desabafo, eu já precisava ter feito esse vídeo antes, e fica meu protesto, né? O que eu posso dizer disso tudo é que eu cometi no Brasil um crime muito grave: procurar, montar, estruturar uma biblioteca esportiva mundial. Esse foi o meu crime no Brasil. Bem, comentários, sugestões, estou aberto a sugestões, gostaria muito de ver, porque as pessoas têm muito mais vivência do que eu, né? Eu não tenho tanta vivência assim em termos de... Porque tem gente que vai para todo lado e não tem experiência, que possam me ajudar aí, dar alguma luz nesses casos, né? Me alonguei, mas fica o desabafo, fica o registro, né? Dessa dificuldade que eu, como pesquisador, como colecionador, eu diria que eu não sou bem um colecionador, eu acho que eu sou mais pesquisador mesmo, né? Porque eu gosto de ficar olhando o livro, ver os detalhes como é que eu diria, da abordagem daquele país em relação aos jogos, né? Você pega um livro italiano, a abordagem em relação a determinados esportes é diferente de um livro sueco, de um livro finlandês, de um livro búlgaro, de um livro da antiga União Soviética, de um livro estoniano, de um livro norte-americano, britânico. Então, existem várias formas, né, dessa documentação e pesquisa dos Jogos Olímpicos. E isso realmente me fascina. Ver aquela foto daquele momento, ver daquele momento, grande momento olímpico, ver aquela foto daquele atleta que não apareceu em nenhum outro livro. Então, aquela foto da agência de foto japonesa, diferente da agência de outros países. Então, tudo isso me fascina. Bem, vou ficando por aqui, fica o meu protesto e cometi um crime muito grave no Brasil. Muito grave. Montar, estruturar uma biblioteca esportiva mundial e olímpica. Fica aqui o meu protesto. Muito obrigado. Quem puder repassar esse vídeo, eu ficaria grato. É um vídeo longo, mas é o meu protesto. Muito obrigado. Tanto sofrimento, né, nos últimos meses, eu acho que merecem 43 minutos de conversa. Obrigado. Até mais.